sou Andréa Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. Hoje, a minha convidada, ela é professora, mãe de 4 filhos, há 51 anos. Ela faz parte da Associação e Oficinas de Caridade da Santa Rita de Cássia. Recebam hoje Roseli Simão Kaminski. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Roseli. Estamos aqui hoje juntas, né? Nesse dia, foi um pouco assim, vou, não vou, né? E aí, você sabe que eu quero muito começar com uma pergunta. Assim, já vou te fazer a pergunta. Pode fazer. Imagine, eu quero saber, Roseli, quando perguntam assim pra você, quem é a Roseli? Roseli, quem que você é? O que você responde? Eu sou mãe, sou avó, sou bisavó e sou operária da Santa Rita. Isso. É isso que eu sou. Sabe por que eu tô te perguntando? Vou te contar por quê. Quando eu te falei, eu conheci um pouquinho da tua história, eu falei, Roseli, você precisa vir no nosso Conexões Eternas. E aí você me disse, não, mas eu não tenho muita história para contar. Eu falei, não tem muita história para contar. E aí começamos, né? Aí você falou assim, tá, mas como que é? E aí por isso que eu te pergunto, quem é a Roseli? Tantas coisas, tantas histórias que você tem para contar. E tantas coisas que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. E aí, o que você acha que eu vou te perguntar? Imagino. Você imagina? Não imagina? Nem imagino. Tá. Vou começar lá do começo, vamos dizer. Você casou muito jovem. Sim. Com 17 anos você casou. E como você disse, lá atrás, todas as mulheres eram professoras. O magistério era o que a gente fazia, né? Pois é. E aí você casou jovem. Aí você teve o primeiro filho. Uhum. Certo? Trabalhou 4 anos, né? Como Trabalhei professora. 4 anos como professora. Uhum. Aí teve o primeiro filho. Depois teve... O segundo. Mas eles não tinham muita diferença. 1 ano e 11 meses. Gêmeos. Daí tive o terceiro, com 1 ano e 8 meses de diferença. Daí a quarta que eu esperei, porque daí quando veio 4 meninos, eu digo, agora eu não quero mais. Quero uma menina, de menina. Você dizer que quando eu engravidei do segundo filho, porque naquela época não tinha ultrassonografia, não tinha nada. Você ia na sorte. Uhum. Você ia saber o sexo do bebê na hora do parto. Uhum. Daí quando eu tive meu terceiro filho, eu digo, agora eu não quero mais. Eu queria uma menina, 3 meninos e coisa e tal. Daí passou um tempo, daí eu naquilo. Daí eu disse para meu marido, vamos tentar, quem sabe vem uma menina. 4 anos depois veio a menina. Olha só. Que é a baita companheira, né? Uma amigona, uma filha maravilhosa, minha companheira. Às vezes em quando dá umas broncas, mas me segura um pouco. Não deixa eu ir dirigindo para a praia, porque agora não quer mais que eu vá dirigindo, tenho que alguém me levar, porque eu gosto muito de independência, eu sou muito independente. Aqui, quando eu tenho que fazer carteira, renovar minha carteira, que agora renova de 3 em 3 anos, né? Então, eu já fico com medo, digo, meu Deus, mas não, por enquanto eu estou indo bem. Só a minha próxima renovação é 26. Pois é, mas... Roseli, quantos anos você tem? Eu tenho 83 anos. 80, não aparenta. Para nada. Nem fisicamente, nem a agilidade que você tem. Você é muito ágil. Sou. Nesse eu sou, porque eu sempre fui muito da academia, de fazer, sabe? Eu fiz muito tempo. Agora a minha filha acha que eu não posso fazer. Eu fiz muito tempo spinning. Daí fazia malocal, daí fazia alongamento, pilates. Agora eu só estou no pilates. Aham. Mas Pilates faz a diferença na postura, vai né? na postura. Mas o spinning faz muito bom para as pernas, né? Aí que tá, não. Mas agora a minha filha, não é mais, não sei o quê. Eu até queria ter uma bicicleta para mim andar de bicicleta na rua, mas eu não vou, porque que tal se eu me dá alguma coisa, eu me machuco, daí ela vai dizer, eu falei, não sei o quê. Então eu não. Mas eu gosto muito de andar de bicicleta. O que se você pudesse escolher para fazer alguma coisa hoje que você não fez lá atrás, o que você faria?
Eu acho que não, acho que eu fiz tudo que eu tinha, tive vontade. Pulou de paraquedas? Esse não, mas esse eu nunca tive vontade. Não, pular de paraquedas não é Também não. a minha vontade. Mas o que eu tive que fazer, eu acho que eu fiz tudo que eu... Mas se você pudesse hoje, então você ia andar de bicicleta na rua? Se a minha filha me deixasse. Máximo. Que legal. Porque chega uma hora, os filhos meio ficam neto em cima, porque, mas eu sei, eles têm um cuidado, né? Não, esse em casa não sobe em banquinho, não sobe nisso, não sobe naquilo, tira os tapetes de casa para não cair, não se machucar. E eu sei que é mesmo. Eles fazem isso pelo bem da gente. Eu tenho uma amiga minha que caiu, quebrou 3 lugares na perna, ficou sofrendo, teve que pôr prótese, e ainda assim, hoje em dia, ela ainda tem algumas dores e tudo. Então, eu acho que se você pode evitar, é melhor, né? Não abusar muito da sorte. Mas então, o exercício físico você fez a vida inteira? Todos os dias? Quase. De segunda a sexta. Uau! Isso é para mim. Agora eu faço só 2 vezes por semana, que eu estou fazendo pilates, né? Só. Mas até o ano passado eu ainda fazia, todo dia. Perfeito. Eu vou conversar com a tua filha para colocar uma bicicleta lá, ergométrica na tua casa. Agora eu faço um pouco da bicicleta no pilates, ainda eu faço, porque daí a professora lá me dá uma mãozinha, me deixa eu pedalar um pouquinho para matar saudades. Que bacana. Nossa, agora até eu fiquei de boca aberta e que motivador. Que motivador. Você pensar assim, né? Poxa, eu tô com meus 50 e poucos e aí pensando, nossa, fazer exercício todos os dias. Só que esse final de semana eu tava com uma amiga minha também e ela se cuida muito. Eu falei, Andréia, tem que fazer exercício todos os dias. E a questão das pernas, né? Na questão das pernas, tem muito claro que a gente precisa fortalecer. Mesmo para agachamento, para essas coisas, né? Para você ter firmeza, para você não cair, não ter equilíbrio. Na pandemia, eu fazia online com a minha professora. Eu tinha uma personal que nós fizemos em casa. Veja bem. 3 vezes na semana também fazia. Foi muito bom, porque você fechada dentro de casa todo aquele tempo, né? E não pode sair nem no portão. E daí então, isso ali para mim foi muito bom também. E essa parte, eu agradeço muito ela. Ela é ótima professora, uma personal muito bacana. Assim, quando ela me encontra, ela me cobra. Ela não está fazendo. Eu digo, não. Porque daí fazer musculação também com ela, né? Mas agora não. Agora a musculação eu parei. Só estou no Pilates mesmo. É tão gostoso assim, né? Quando a gente se identifica com aquela pessoa que você, por exemplo, identificou lá com o professor. E se faço curso de, sei lá... Não, você tem que se identificar. Né? Você tem que... Eu acho assim, eu tenho um outro também, personal, que também para mim foi muito bom, o André. Inclusive, ele me dava aula lá na praia. A mãe dele tinha casa lá. Porque, geralmente, quando eu vou para a praia, que eu vou com a minha filha, a gente vai sempre em dezembro, assim, um pouquinho antes do Natal, e ela volta a trabalhar e eu fico. Eu fico, às vezes, até fevereiro, até final de fevereiro eu fico lá. Porque daí eu levo a minha cachorrinha e as cachorrinhas dela ficam comigo também, lá. Então, eu fico com as 3 cachorrinhas. Ficam de férias. E ficamos de férias lá. E o André, tinha a mãe dele que tinha casa lá, então eu ia... Mas naquele tempo... Bom, eu fico pensando, né? Não faz tanto tempo assim, mas eu ia de bicicleta, porque a minha filha tem apartamento mais no centro ali, que é dali da rua Ponta Grossa. Eu ia de Guaratuba. Guaratuba. Eu ia de bicicleta lá na casa da mãe dele, lá no Balneário Eliane. Eu ia pedalando e coisa e tal, de manhã cedo, para fazer o personal com ele. Que delícia. Era muito bom, era gostoso. E ele era também muito, assim, dedicado, me ajudou bastante. Às vezes, quando eu encontro ele andando na rua com alguma personal, e daí, mas foi muito bom também. Isso ajuda muito a gente, né? Porque você vai ficando... Se você ficar em casa só sentada, deitada, você vai perdendo a musculatura e você vai... Quando você for levantar, você vai levantar, ainda cai, né? Porque daí enfraquece. Daí agora eu acho que as pessoas estão entendendo quando eu disse que você é ativa. Ativa questão de exercício. E também eu quero trazer essa questão aqui da associação. 51 anos trabalhando como voluntária na associação. E é muito gratificante, é muito bom.
E como que você decidiu trabalhar na Associação de Santa Foi uma prima do meu marido que, quando eu vim para Curitiba, eles se conheciam, mas só assim, de longe. Daí ela me telefonou um dia, e daí a gente começou a conversar, daí a gente começou a se visitar, né? Eu ia na casa dela, e ela sempre vendo, porque eu sempre nunca vi televisão sem fazer um crochê, um tricô, sabe? Eu gostava muito de bordar também. Daí ela disse, você bem podia ir, ela fazia parte da associação, você bem podia entrar, coisa e tal, vai lá, vai numa reunião, vai ver se você gosta. Quando eu cheguei lá, que eu gostei, que eu vi aquele balcão cheio de manta e de casaquinho, sabe? Eu digo, é por aí que eu vou começar. E daí eu comecei como roupeira, que recebia os trabalhos na entrada ali, porque cada uma chega com trabalho, coisa e tal, e eu recebia ali delas. E depois fui indo, daí passei a tesoureira e continuei de tesoureira até pouco tempo que eu larguei, agora que eu disse, não, agora eu vou... Tinha minha neta que teve nenê e ela precisava de uma ajuda, porque ela trabalha, e daí ela precisava ir em congresso e coisa e tal. E eu comecei, daí eu digo, não, agora eu vou começar. Porque todos os netos, eu sempre ajudei. Tanto dos filhos quanto da filha. Levava para o colégio, ia buscar na escola, porque eles trabalhavam, né? Então tinha aquele horário, coisa e tal. Então eu sempre fui ativa e atenta a isso. E daí, como essa minha neta esse é o penúltimo bisneto, né? Ela, vou precisar de ajuda, coisa e tal. Então, quando ela ia em congresso, até aqui em Curitiba mesmo, ela foi em congresso, eu fiquei no hotel com eles ali, eles iam no congresso embaixo, eu ficava com o neném em cima do quarto. Fui com eles também para a praia, que a gente vai, aí fomos lá para uma praia lá do Nordeste, também junto, coisa, mas é mais para companhia, né? Você dirige ainda? Eu ainda dirijo. Eu dirijo. O dia que me tirarem o carro, acho que eu vou ter um troço. Porque você sabe que eu nunca... Para dizer que eu nunca andei, acho que andei umas 2 ou 3 vezes de táxi. Porque eu não gosto. Porque eu sou assim, se eu estou no táxi e eu vejo que o táxi está indo para um outro lugar, eu vou dizer, não é melhor eu ir por esse lugar? Então, daí, como ninguém gosta de palpite, então é melhor eu não ir. Minha mãe fala assim, estar de caroneiro não dá palpite. É história, né? Porque a gente não gosta de palpite, né? E assim mesmo com as amigas. Eu sou a caroneira das amigas. Eu prefiro eu ir dirigindo do que eu ir com elas. Eu não sei, eu fico meio assim. Não falo nada, mas fico. Quando eu vejo, passo perto demais, não sei o quê. E daí sempre sou eu que levo e trago de volta. Então, entendi. Gosto muito. E aí você entrou como na associação, mas você fez coisas muito interessantes aí na associação. Porque eu sei que você é muito conhecida aqui em Curitiba. Muito conhecida. E aí por causa da feira, que eu fiquei, acho que é muito conhecida. Exato. Então, conta da feira. Você, durante 40 anos, né? 40 anos a feira. Você foi lá, você conseguiu, né? Um espaço, existe aqui um espaço, um pavilhão que é do Parque Barigui. Foi do Parque Barigui, que nos foi cedido pela prefeitura, né? Prefeitura, a gente só... Que não é tão simples conseguir isso. Não, isso é uma deferência do prefeito para as associações de caridade. Então, a gente ganha, porque você veja uma coisa, o aluguel do parque, de lá do pavilhão, é caríssimo. A gente não teria condições de fazer uma feira, porque a feira não pode dar prejuízo, né? Sim. E ali, a gente ganhando o pavilhão, a gente só pagava a luz e a água que a gente consumia. Depois da feira, ia lá e acertava. Dava 3.500, 3.600 por feira. Mas acontece que a gente arranjava muito patrocínio. Na feira, a gente tinha bastante patrocínio, sabe? A gente teve patrocínio de um cerealista, a gente teve vários patrocínios. O Condor nos patrocinou nessa última também. Então, tem uma loja de automóvel também, que é assim, você ganha 5 mil de 5 mil de outro. Porque a montagem da feira é caro. Sim. Só da montagem, você gasta 70, 80 mil para marcar... pelos estandes, para montar os estandes. E depois mais 33, 35 mil de limpeza e segurança. Uau!
Então, você tem um gasto. Então, você tem que montar e você tem que vender os estandes para o pessoal de fora, como eu digo, para os lojistas, que nos ajudavam também, porque eles traziam. Tenho uma porção de lojista que ia com a gente, uma moça que fazia maiôs incríveis. Então, ela dizia, essa final de semana eu estou na Feira de Santa Rita. E o pessoal ia, né? Também, eles nos ajudavam nisso. Mas todos os estandes eram cobrados aluguel, né? Pelos 3 dias de feira. Quinta, que era montagem, sexta, sábado e domingo. Então, mas eles chegavam lá, já estava tudo montado, com iluminação, tudo. E a limpeza e a segurança também era bastante. Nunca nós tivemos problema nenhum na feira de dizer, entrou gente que roubou, porque os rapazes ficavam lá na porta da entrada e ficavam atendendo. Porque a entrada era franca também. Porque essas outras feiras que você vai, que tem a feirada, que tem essa feira de bebê, que tem, é cobrado ingresso, né? Mas a nossa não, a nossa era gratuita, a entrada era franca. Então, com isso, tudo ajuda também para... né? Então, eu tinha que ter uma segurança boa para não deixar... Quando eles vinham alguma coisa meio estranha, ele já... Um comunicava ao outro, quando entrava, assim, para ir atrás, para ver. Mas nós nunca tivemos, assim, problema de roubo, de nada, sabe? Na feira. Então... Até os 77, então. Até os 77 você organizou a feira. 77 anos. Agora faz... Não, até 77 não. Eu tenho 83, faz 4 anos. Menos 4. Você viu? São 79. Não estou registrando a tua idade. São até os 79. Caramba, que legal. E daí eu sei que... Então, a gente tem o compromisso com... Na segunda-feira, era o desmonte da feira, né? E daí tinha que eles desmontavam, carregavam tudo e tinha que dar ao parque lavado. O pavilhão lavado. Pois é, mas a tua... liderança é grande, porque para você conquistar, conquistar, diria, né? As pessoas para participarem, para poder ajudar não só na divulgação, como patrocínio, você precisa... A gente tem que ir atrás, né? Você tem que correr atrás. Então, era eu que sempre estava junto e ia com a presidente. Então, Mas a gente teve bastante... Como eu digo, a prefeitura, nesse particular, foi de uma ajuda muito boa, porque a gente não tinha condições de arcar com do pavilhão, porque o pavilhão a gente voltou para ele depois que ele fez aquela reforma, né? Porque a gente teve 2 anos na Fiesp, a Fiesp nos cedeu um espaço lá também. Fizemos lá para não cortar a feira, porque se a gente ficasse uns 2 anos sem fazer a feira, parece que perdia aquele, né? Então, como eu digo, a gente andou da praça Oswaldo Cruz pela cidade. Mas foi muito bom, porque a da FIEP foi muito bom também. Sabe? Os 2 anos lá foi bem... Era um espaço mais diferente, porque era em cima... ainda a gente fez, para variar, 1 ano que a gente estava sem o pavilhão, porque ele estava... Fizemos no Shopping Batel, ali da Suzy. Sabe? Sei. Ali foi uma feira danada, de cansativa. Porque nós fizemos a feira em 3 andares. Pois é. Eu fiquei pensando, eu falei, não é grande. Fizemos ali embaixo, na Praça da Alimentação. Sim. Fizemos na parte já no 2º andar, e depois no 3º andar, que tinha a parte que era maior. Mas não dava tudo ali, então a gente teve que ficar um pouco num andar, no outro. Então, foi bem cansativo, porque era um tal de 16 escada e subir escada. Mas valeu, porque também, como eu digo, não precisou interromper. Porque esse negócio de interromper, fica aquela coisa... depois a pessoa também, esquece também. Então, a gente queria deixar na memória das pessoas. Mas valeu a pena. Foi trabalhoso, mas valeu muito a pena. Eu gostei bastante. A Suzy também foi bacana com a gente. A Suzy, que é a dona do shopping, né? Foi muito bacana, liberou tudo, e ali também era tudo muito limpo. Aquele shopping ali é só mármore, só granito e coisa e tal, né? E também tinha muito cuidado, porque a gente sempre tem responsabilidade, né? Mas foi bom, valeu a pena. E, Roseli, você tinha 30 e poucos anos quando você começou? Você já tinha os 4 filhos? Já tinha. A Karina já tinha 5 anos. Então, e como que era isso? Você conciliar toda... né? Porque, pelo que eu estou vendo, você
Não é assim, vou um dia lá, vou fazer o trabalho voluntário. Não, é dedicação mesmo. Mas veja, é que os filhos a gente vai, de manhã vão para a escola, daí voltam, almoço, daí na manhã também correria com o filho, daí vai para inglês, daí vai para natação, porque daí não sei o quê, você tem que andar o dia inteiro com o filho, né? Mas a da associação é bom porque você tem reunião, quando você é só operária, você tem reunião uma vez por mês só. Mas o trabalho mais é em casa, né? Que você faz o teu crochê, faz o teu bordado, então você leva o teu trabalho nessa reunião que você... E daí é ali que a gente vai. Isso daí, depois, a única coisa que a gente tem mais trabalho é quando a gente faz um bazar, que daí você tem que passar mais dias, né? 3, 4 dias, como a gente já fez bazar em salão de igreja, fez uma porção de coisa para arrecadar dinheiro. É tudo para arrecadar dinheiro. Porque o dinheiro não é muito fácil, porque a gente paga uma anuidade. Sabe? As operárias pagam uma anuidade. Nós somos voluntárias, mas nós colaboramos com uma anuidade. Também porque para não ficar tudo assim. Então, a gente... Mas é por um compromisso, né? Então, mas graças a Deus, deu sempre tudo certo. A gente sempre nunca deixou de atender. Nós temos um cadastro bem grande de atendimento, que tem um grupo de voluntárias que vão fazer visitas para ver... Porque tem muita coisa aqui, você sabe como é que chega lá, deram nome, deram telefone, deram endereço, chega lá, não tem nada. Eu mesmo já fui fazer a visita, cheguei lá, não tinha nada, era uma véspera de feriado, a mulher não tinha criança nenhuma, a mulher me disse, não, mas é que eles estão, é feriado, eles viajaram. Até criança carente. E era lá para lá da Coca-Cola, uma instituição. Eles abrem, daí eles começam a pedem comida, pedem as coisas, e você começa. E quando você vai ver, está sustentando a família dela e não tem ninguém de criança cuidando. Tá? Então, tem esse grupo de voluntárias que vão fazer uma visita para ver se a entidade está funcionando, porque às vezes ela funcionou bem um tempo, mas depois saíram pessoas, mudou presidência, coisa e tal, porque né, elas sempre têm. E elas não continuam sérias como elas eram antigamente. Então, tem muita coisa assim. Então, por isso, esse grupo de voluntárias faz esse serviço, porque está aí. Os pedidos vêm através de uma coordenadora de pedido. A entidade telefona, eu sou presidente, eu sou secretário da entidade tal, é isso aí, nós estamos precisando disso. Ela pega o pedido e daí, em uma reunião, que daí é das presidentes, que vão as presidentes, ela... quem tem dinheiro para pegar, porque não é obrigado a pegar o pedido também. Pega a oficina que tem dinheiro, né? Nem todas têm, mas às vezes tem. Então, daí elas fazem assim, às vezes tem pedido que é tão grande que é repartido em 3 e 4, às vezes 3, 4. Entendi. Daí uma pega uma parte, outra pega outra, uma pega só material de limpeza. Então, e assim vai indo. Então, nós ainda continuamos atendendo bastante. E algum filho direcionou para esse caminho também? Não, bom, quando eles eram pequenos, todos eles me acompanhavam. Eu ia para montar feira, eles iam comigo, até o neto. Esse é o primeiro neto. Ia junto, ele ficava lá junto, inclusive. Daí, numa feira, eu vendia sorvete, coisa e tal, então daí ele ajudava a cuidar do sorvete, a minha filha também, e os meninos iam para ajudar a montar, porque daí era mais trabalho de homem, né? Então, sempre tive, assim, acompanhamento deles, mas depois só eles mesmo, mas depois casaram, depois que casaram, já... A Karina também. A Karina foi até presidente, a primeira presidente de uma oficina Santos Anjos, porque daí montaram... Como eu tinha uma filha, da outra tinha uma outra filha e coisa e tal. Vamos montar uma oficina de menina. E daí elas trabalharam bastante tempo, mas depois foram ficando mocinha, 15, 16 anos, daí já não, né? Não, daí fechou a oficina Santos Anjos. Mas a Karina me ajudou bastante. E agora mesmo, agora, na feira, eles iam sempre lá, se precisasse de ajuda e coisa e tal, iam passar o dia lá para almoçar, porque tinha sempre pasta de alimentação. Você sabe que isso daí, vamos dizer, esses valores vão passando, né? De pai para filho, ou de mãe, na realidade, para filha. A minha mãe fazia trabalho voluntário no Frei Miguel, que você falou do Frei Miguel também, que a gente conversou antes. E era as festas, e a gente ia junto, minha irmã, eu e filho, e todo mundo ia. E era tão gostoso. Hoje eu olho, não tem mais, né? Não. E eu falo assim, que saudades. Que saudade. E quantas coisas a gente aprende. Eu digo assim,
que a gente aprendia mais, a gente desfrutava mais que a pessoa que estava recebendo, né? Quando Muito, você muito se mais. doa. E é muito gratificante, né? Você vê que, sabe, você vê a alegria deles, das crianças, de receber. Às vezes é uma coisa pequenininha, um pacotinho, não é nada. Mas aquilo para elas parece que, né? Então eu acho assim, eu acho muito bom. E isso eu acho que isso a gente leva para os filhos mesmo, porque os filhos, apesar de depois não participar da associação, coisa e tal, mas eles sempre ficaram de ajudar uma outra coisa e tal, sempre, sabe? É diferente. Porque fica dentro da gente. E lá na frente, quando a gente puder ajudar em alguma coisa, porque o que acontece, né? O tempo da gente, hoje em dia, a gente precisa selecionar o que você vai fazer por conta do tempo, né? Tem muitas coisas. Então, o tempo é um ativo que você também pode entregar, né? Se doar. Então, muita gente diz, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer doação. Mas você tem o teu tempo. É isso aí. Que é mais valioso, vamos dizer, que não, nem dinheiro. fale. Vai no asilo, vai conversar com as velhinhas, porque tem velhinha ali que nunca viu parente. Tá lá, sabe? Então, vai lá, faz uma visitinha. Não precisa despender de dinheiro. Vai lá, dispensa o teu tempo para elas, né? E elas gostam disso. Então, Exatamente. agora, o asilo agora lá do Cabral está muito bem cuidado, porque é o padre José, né? José Aparecido. No tempo ele estava meio... É aquele cor-de-rosa, né? Aquele casarão cor-de-rosa? Aquele grandão lá no alto do Cabral. Sim, eu fui lá no final do ano. A gente foi, tinha uma árvore e você pegava... E a gente conheceu... Porque daí tem o nome das velhinhas para você dar um presente, deixar um presente para elas, o que elas têm vontade de ter, né? Só que no final do ano, lá na escola, lá no Supera Batel, a gente fez uma arrecadação. E foi uma arrecadação enorme. A gente se surpreendeu. E a gente foi levar lá fralda geriátrica. A gente perguntou o que precisavam e tal. Tem que perguntar sempre, porque está precisando, né? Mas, nossa, é muita fralda que usam, né? Nem fale, aquilo ali a gente sempre, no Dia das Mães, a gente sempre dá fralda também. Mas o que eu fiquei, assim, impressionada é a limpeza, o cuidado. E a gente nem avisou que ia. Mas então, ali tem uma equipe de funcionários de limpeza muito bom. Agora tem também de enfermeiro, de sala enfermeira. Então, antigamente não. Antigamente ele estava mais assim. Mas agora o Padre José é muito dinâmico. Conheci Padre ele. José, desde o começo, ele está na Santa... Sempre ele rezava a missa ele fazia a inauguração da feira e fazia a missa da feira também. Então quem quiser ir lá conhecer, né? Ir lá conhecer, não, poder asilo fazer... É interessante, fazer uma visita. Para saber se estão precisando de alguma coisa. Não precisa ser muito. Mas se cada um levar um pouco, né? Eu acho assim. Ali vale a pena também. E Roseli, eu quero saber, assim, toda essa força, né? Eu quero trazer uma questão aí, que eu quero saber da onde que você tira toda essa força. Porque você ficou viúva... Com 58 anos. 58 anos. Meu marido morreu, eu tinha 63. Nós temos 5 anos de diferença. Olha só. Ele era mais novo que você. Você é mais nova? Eu sou mais nova. Eu tinha 58, quando ele morreu, ele tinha 63 anos. Entendi. E aí, você estava com 4 filhos. Já eram casados, né? Quando meu marido faleceu, os filhos já eram casados. Todos eles eram casados. A Karina já tinha tido a primeira filha. A pequena dela, a menina dela tinha... Acho que o meu marido morreu... Não tinha um ano. Não tinha, não. Porque meu marido morreu em dezembro, a Laura faz aniversário só em junho. Ela tinha 6 meses. Eu tenho umas fotografias ainda do meu marido com ela no colo e coisa e tal. Porque os outros, né? Alguns dos netos eram já maiorzinhos, né? Já iam muito lá e gostavam muito de ir lá, porque daí iam domingo no jogo de futebol, que gostavam de ir com o avô e coisa e tal. Então, mas os meus filhos já eram todos casados quando meu marido morreu. E muito presente, pelo jeito. Família, muito família, né? Muito família. Ele era muito família. Tinha todo domingo, era família lá em casa. Daí, na quinta-feira, a gente tinha uma chacrinha ali no Morro do Piolho, perto da fazendinha. E a gente criava carneiro. Então, daí, matava o carneiro na quinta-feira e a gente ia fazer churrasco de noite.
o churrasco era da noite de quinta-feira. Mas sempre foi assim. Aí, mesmo quando eles eram menores e tudo, sempre foi. Então, quando tinha namorada, porque as namoradas começaram assim, começaram a namorar cedo, né? Os filhos e também. E daí as Exemplo. Daí sempre. Não, casaram, namoraram cedo, mas não casaram cedo. Mas elas, sabe como é que é? A menina, né? De 16 anos, 17. Então, eles iam lá, daí teve que tirar churrasco lá em casa sempre. Então, sempre a gente foi muito. E eu acho que o que segura a gente, veja, é a família. É o pilar da gente, é a família. Se a gente não tiver família, é como eu digo, às vezes eu penso, meu Deus, será que eu estou agradecendo tudo que eu recebo da minha família, tudo que... Então, o meu agradecimento é suficiente, porque é muito, sabe? A família é tudo. Você agradece. Agradeço muito e... não sei, eu fico pensando às vezes... Você já pensou? Você, no meio da semana, você tem coisa para fazer, isso, aquilo e outro. Mas daí, no final de semana, a gente se reuniu, se não um dia na casa de um, outro dia com o outro. Isso é muito bom. E eles fazerem... E o melhor de tudo é que eles fazem questão de estar com a gente. De estar com a gente. Isso que é bom. Porque, aquela velha coisa e tal. Então, por isso que a gente tem que ficar meio novinha, assim, meio fazer umas coisas meio... Eu andei de patinete com eles, quando eles eram mais novos, principalmente esse meu neto mais velho. A gente andava ali na 7 de setembro, porque eu morava ali na Visconde Guarapuava, andava de noite de patinete e coisa e tal com eles, porque eu sempre fui assim, andava correndo atrás deles com a bicicleta, de bicicleta para eles não caírem, coisa e tal. Então, você tem que... Isso remoça você. É isso que eu digo, a convivência. Agora, com meus bisnetos, que são os pequenos, me remoça. Porque daí você senta no chão para brincar com eles, você faz isso, então sabe? Não fica naquilo só, não posso, porque está doendo isso, está doendo aquilo, não pode. Aí dói o joelho, precisa baixar. Dói um pouquinho, mas não faz mal. Mas não faz mal. E é isso, e eu acho que bom é isso, eles procurarem a gente, sabe? Eles gostarem da companhia da gente. Para isso, você busca várias coisas, fazer várias coisas, aprender várias coisas diferentes, para poder estar ali em sintonia com eles, né? Isso. E eles ensinam a gente muita coisa também, né? Muito. E a gente ensina. É uma troca de ensinamentos. Quando a gente está aberto, né? A gente precisa estar aberto. A gente não pode ficar ranzinza e só por defeito. Aí não pode isso, não pode aquilo. E tem que ir tolerando, e tem que... viu alguma coisa errada? Vai com calma. Não é assim, né? Não deve ser assim, deve ser... Então, eu acho isso muito bom. É como eu digo, é um ensinamento de via dupla. Vai e vem. Eles me ensinam e eu ensino eles. É que vô e vó tem mais paciência, né? Não é? Eu acho assim, é menos compromisso. Né? Porque quando você tem os filhos, você está naquela de... E ensinar lição de casa, é isso, e aquilo, aquele outro, tem tudo isso. E aquele compromisso de se cuidar da casa, manter uma casa, né, funcionando direito. Então, você fica naquela tensão e naquela coisa, você não tem muita paciência, às vezes. Você perde um pouco. E como avó, a gente daí não tem aquele compromisso dali, a gente só... Diário. Diário, e daí, a avó deseduca. Não, vó, não, eu, por exemplo, não sou uma avó que deseduca. Se eu vejo alguma coisa errada, eu vou e falo. Também não acho que seja por aí. Vou aceitar tudo. Não. Olha, você está errado. Você não pode responder assim. Você não pode fazer isso. Mas não é uma coisa diferente, né? Sim. Então, por isso. E os bisnetos, a mesma coisa. O meu bisneto mais velho tem 11 anos. Então, você vê, 11, daí tem a de 10, daí tem a menina de 9, daí tem os pequenininhos. Mas é uma coisa que você... Não sei, eu acho que vale a pena. E a família é o alicerce da gente e é o esteio da gente também e é o que dá força. Porque você precisou, em vários momentos, buscar essa força de alguma forma, né? Precisei. Porque você perdeu o teu esposo e aí... Aí mais 2 filhos. Não foi um, foram 2 filhos. E de repente, Roseli... Um foi acidente, né? E o outro foi um infarto. O mais velho foi um acidente e esse, o do meio, foi um infarto. Mas também novo.
Novo. 43 anos. Uau. E como que continua? Você tem que ter força, porque você não pode usar a tua tristeza e você tem que isso guardar para você. Você não pode ficar se lamentando com os outros. Porque eles também sofreram. Os irmãos sofreram, né? Os filhos, já tinham os filhos. Então, você não pode ficar se lamentando por eles. Você tem que sofrer aquilo por você. E vai ter dando uma força para você e dando força para eles. Porque senão você não supera. Mas foi mais ou menos junto, assim, o esposo? Não, depois... foi diferença. O meu marido, a diferença de acho que 3 anos. 3 anos um de outro. O esposo depois... Não, meu esposo foi bem antes, foi 2000. Tá, entendi. E os dos meninos foi assim, foi mais E eles eram muito unidos? Porque eu já ouvi isso. Eles eram bastante unidos, eles sempre... Tinha às vezes aquelas encrenquinhas, mas depois de um certo tempo, não. Quando eu era mais novo, porque quando eles eram solteiros ainda, eu me lembro... Eu tinha o meu filho do meio, ele era assim, que ele ia, quando ele não achava meia no quarto dele, ele ia lá e pegava a meia do mais velho. Uhum. Mas o mais velho era muito assim, sabe? Eu estava tomando café, ele ia calçar do outro. Essa meia é minha, pode tirar. Coisas de irmão. Entre os irmãos, mas fora disso, eles também se deram bem toda a vida, não. Uhum. Depois isso é coisa de jovem ainda, né? Que fica meio... Mas era muito gozado, eu dizia. Porque esse meu do meio era incrível. Ele podendo pegar uma camiseta, uma coisa, ele pegava. Ele não estava nem aí, né? E os 4, um diferente do outro, né? Geralmente um diferente do outro. Os dois mais velhos, do meio mais velho, eles eram o meu dos meninos, que é o mais novo, ele já é mais quieto, mais assim, mais, sabe, sempre foi mais calado com ele, coisa e tal, mas mas eles sempre se deram bem, assim, de coisa. Nadaram um tempo junto, depois pararam de nadar os dois mais velhos, continuou esse que agora ainda nada até hoje, está no Master, ele gosta e nada, e participa de campeonatos e tudo. Então, tem 60 anos e é nadador. Que legal. Gosta bastante. Uhum. E daí, a Karina, mas a Karina, por ser menina, sempre... Os meninos tinham um pouco de ciúme dela, assim, com as coisas, sabe, não do tratamento que a gente dava, mas assim, a Karina está fazendo o quê? A Karina está fazendo o quê? Eles sempre estavam em cima, né? De ciúmes dela com os meninos. Sei o que é isso. Lá em casa era duro. Oxi! Porque eles sabem como é que é o negócio dos homens, né? Então, eles já ficam naquela coisa. Não, com a minha irmã, não, né? Mas eles, com as amigas, tudo bem. Não tem problema nenhum, tranquilo. Exatamente. Isso aí. Mas eles também sempre se deram muito bem. A Karina sempre foi muito... A Karina é muito dinâmica, assim, muito... Então, ela sempre foi de reunir muito, assim. Vamos fazer um churrasco. E ela que tem que assar o churrasco. Falei com uma amiga que a gente tem que aprender. Tem que levar umas lições. A gente precisa. Mas, olha, ela achou graça que daí o meu filho chega lá. Não se metam. Daí os netos também, algum quer, não quer. Não se metam. Deixa que eu faço. Ela comanda a churrasqueira sozinha. Mas vou dizer uma coisa, a fruta não cai longe do pé, né? Não é? Olha lá. Olha a mãe e a gente segue, né? Não, é gozado, né? Porque é muito interessante. Às vezes eu fico olhando, fico pensando, digo, como é que pode? Então, não posso nem reclamar, né? Porque é mais ou menos parecida, teimosa. Então, mas é muito bom. Eu dou risada dela. E, Roseli, conta para mim, sim, uma coisa. Você acredita que, como você é muito ativa, você faz esse trabalho voluntário, isso pode te ajudar com essas perdas? Muito. Uhum. Muito, muito. Eu nem sei como é que ia ser se eu não tivesse, sabe, esse trabalho voluntário, aquele compromisso de fazer é muito difícil. É muito difícil de superar, mas isso ajuda muito.
Ajuda muito. De você entender, não sei, de entender que você tem que passar por aquilo. Ninguém pode passar por você. É uma coisa que você tem que entender isso. Não adianta, né? Cada um sofre de uma maneira diferente. Eu nunca, assim, procurei ficar me reclamando muito, porque eu acho que cada um sentiu da sua maneira. Então, quando eu queria chorar, chorava embaixo do chuveiro. Tão bom, chora embaixo do chuveiro. Porque daí cai aquela água, e daí as lágrimas vão junto, e daí você vai indo, e vai relevando, e vai... Não era para ser, quem sabe, não sei. Mas é complicado. Mas muito, muito. Eu sabia que você tinha perdido um filho, mas eu não sabia de 2 filhos. Não é fácil, é bem complicado. Mas a gente vai levando. A gente ainda sente saudades, de vez em quando fica pensando, que a gente fez isso, a gente faz aquilo, né? E fala bastante dele sempre, fala com os filhos, e conta para os netos, teu avô era assim, né? Então, mas não é fácil. E agora você trouxe uma questão que eu quero te perguntar, que a gente lembra deles. Como que você quer ser lembrada? Eu até nem sei. Pergunta que não boa, seja, né? Que pra não, pensar. Que não seja com uma velha chata. De resto, pode pensar, pode lembrar de qualquer maneira. Mas eu acredito que eles vão lembrar de mim, assim, muito pelas comidas que eu tenho maneira... não sei. Eu acho assim, porque a minha filha é bem desse jeito também, negócio de fazer comida, de fazer isso, fazer aquilo. Mas eu acho que eles não vão me lembrar. Pelo menos eu sei que com velha chata, não, porque eu procuro não ser chata com eles. Isso é importante, Já né? fui com os filhos, agora não, com os netos e bisnetos eu não quero ser. É porque daí a gente traz para perto, né? Não, é como eu disse. Se você começar a ficar... porque não faça isso, não faz aquilo, eles vão se afastando. Eu não quero conviver com essa mulher, né? Com essa avó chata, coisa e tal. Então, veja bem, eu até hoje, me telefona, avó, amanhã vamos fazer um almoço junto. Mas tem uns que trabalham, coisa e tal, então não dá. Então, tem um sábado que eu vou num determinado neto lá. Aí nós vamos na cozinha, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, ficamos fazendo almoço e conversando e coisa e tal. Então, isso aí é bom, né? E isso vai unindo a gente, vai conversando, como é que foi a tua semana? Isso eu acho, sabe? Eu acho isso importante. Então, acho que eles vão me lembrar mais pela culinária. Meu filho adora cozinhar. Lá em casa tem vários cozinheiros. Minha irmã, meu irmão, tem vários cozinheiros. Mas então você é cozinheira também? Sempre foi. A cozinha, eu vejo assim, é uma forma de conectar com todos, né? Você pode ver, a gente vai celebrar alguma coisa em volta da mesa. Claro. Comida. E de você agradar a pessoa. Você gosta... Eu tenho um neto que todo domingo eles iam almoçar lá em casa. Meu filho ainda era vivo. Tudo. Mas ele tinha que ter nhoque. Podia ter churrasco, podia ter o que quiser, mas tinha que ter um nhoque para ele. Que você fazia? Todo domingo eu fazia nhoque para ele. Então, é isso que eu digo, sabe? Aquela lembrança, né? Sim. O nhoque é da minha avó. Eu tenho um bisneto que adora quibe. Eu nunca vi criança comer quibe cru como ele come. Mas ele come quibe. Então, uma vez por semana eu almoço, eu vou lá na casa deles, do bisneto. Quer dizer que é no neto, né? Na casa do neto. E daí ele gosta de quibe. Então, não é toda semana, porque daí também vai enjoar. Mas uma vez por mês eu tenho que fazer o quibe lá. Eu levo tudo para fazer lá, porque daí eu já levo meus temperos que eu tenho em casa, mas eu vou fazer lá. Eu deixo molho de trigo de noite, e daí já passo no açougue, compro a carne e já vou direto para lá e faço o quibe. Então, nossa senhora, todos os dias você tem onde ir? Como que você faz? Não faz outra coisa? Agora é verdade. Não é? Mas é bom. Daí, sexta-feira eu não vou. Na quinta, agora na quinta eu vou no Supera, né? Na quarta eu vou lá no bisneto. Na terça-feira terça e quinta eu tenho pilates, né? Então eu tenho compromisso.
Na sexta que eu não vou. E no domingo eu sempre vou na Karina. Todo domingo eu vou lá de manhã. Porque é a única hora que a gente se encontra. Porque a gente se fala por telefone, mas para se encontrar no domingo é o dia que ela está. Daí ali também nós ficamos cozinhando, fazendo almoço, e bebendo um vinho, tomando uma caipira às vezes. É? Eu adoro caipira. E o que você deve essa longevidade tua? Essa vitalidade, essa disposição? Nem sei. Não? Não tenho ideia. Acho que eu sempre fui, desde que eu era menina, eu sempre fui muito ativa, sabe? Eu sempre falo. Eu ia no dentista sozinha, menina. O nosso dentista, quando eu morava, porque eu morei em Ponta Grossa, né? Era uma quadra abaixo da nossa casa. E era um dentista que era amigo do meu pai, coisa e tal. Eu ia no dentista sozinha. Minha mãe não me levava. Parênteses, você é filha única? Eu sou filha única. Mas a minha mãe era meio desligada. Ela achava que... Como eu não sei se é porque eu sempre fui muito independente, meu pai me levou para a escola. Quer dizer, que eles, de certo, me levaram para a escola quando estava no jardim. Mas quando eu ia sozinha para a escola. Não sei se Ponta Grossa era uma cidade menor e era menos... Não sei. Eu ia sozinha para a escola. Tanto no Instituto Lourenço Filho, quanto no colégio... Depois eu estudei no Colégio Santana. Eu estudei 11 anos em colégio de freira. E eu ia sozinha para a escola, de manhã cedo. Ia, voltava na hora do almoço e nunca meu pai me esperou na frente de um colégio de carro. Então, eu sempre fui muito independente, assim. Te dava autonomia, né? E com isso, eu gostava muito... Meu pai tinha uma loja de tecido e nas férias eu ia ajudar lá no escritório para fazer... para tirar nota e fazer umas parte da contabilidade lá, que nem sei o que era mais que eu fazia, mas eu ia lá, gostava de ficar, gostava de ajudar. A gente morava em cima da loja, e a loja era embaixo, né? E eu adorava ir no banco. Naquele tempo, meu pai deixava eu ir no banco, às vezes fazer depósito. Você veja uma coisa. Com quantos anos, mais ou menos? O que eu tinha? 10 anos, 11? Uau! Veja então, eu sempre... Não sei se porque eu fui sempre assim... Faz sentido? É gozado, né? Às vezes eu fico pensando, agora as crianças não podem sair para fora da grade do condomínio. Infelizmente. Né? E naquele tempo, não, naquele tempo era liberado, as coisas, era livre. Muitas vezes eu falo, porque quando eu era pequena, não sei o quê, daí meu filho fala assim, lá vem, mãe, lá vem. Na tua época... Mas a gente vivia. A minha filha, quando ela tinha... Quando eu fui morar na casa, porque eu morava no apartamento aqui, não, estou mentindo, eu morava no apartamento na Saldanha Marinha. Logo que eu vim para Curitiba, nós compramos um apartamento ali. Daí, de lá, eu fui para uma casa, lá no Novo Mundo. Uma casa boa, grande, bonita. A Karina brincava na rua com as meninas, armavam rede, jogavam bola, até de noite, chamava de noite, elas lá jogando. Então, eu acho assim, agora não tem mais as crianças não têm uma liberdade, ficam o dia inteiro nesse dito cujo desse celular, né? Ou será no iPad, não sei o quê. Elas levantam com aquilo e vão dormir com aquilo na mão. Diferença, né? Do como era a tua infância, como foi a minha, como é hoje. Era diferente, sabe? Desse jeito as crianças vão ficar tudo travadas. Por quê? Elas não fazem exercício. Exercício. Também, não adianta você só ficar ali. E o exercício, sentada, assim, sabe? Eu acho que, tudo bem, tem criança que... Eu tenho meu bisneto que adora jogar futebol, vai jogar futebol, coisa e tal. Mas fora disso, não. Então, se você pensar... Eu tenho muita pena das crianças, sabe? Do jeito que elas vivem enclausuradas hoje em dia. Porque é tudo perigoso, né? Você sair de carro com elas é perigoso. Porque tá assalto na rua. Então, o meu é dos teus. O meu vai de bicicleta com os amigos. Mas eu confesso que eu tenho medo. Ele vai pela cidade. Tô te dizendo. Mas ele vai. Mas o pai deixa, né? Então, eu fico preocupada, mas eu falo, vai fazer o quê? Precisa ir mas pro mundo, ele está vivendo. Ele tem liberdade, assim, de sair. Mas sem capacete. Esse que é o problema. Mas, enfim. A gente sabe que é perigoso. Mas acontece que eles têm que cair, eles têm que se machucar, têm que se esfolar, têm que fazer tudo isso. Mas tem criança que não fica, parece numa redoma de vida.
desafio. Não é atual. isso? Eu acho, sabe? E daí a criança, eu acho que ele se cria mais medrosa. Não assim, então. A gente tem que... Não sei. Esse negócio de... Eu nunca fui, assim, muito medrosa com as coisas. Basta dizer que eu comecei a dirigir com 12 anos. Nossa Senhora, essa eu não sabia. Olha, é uma atrás da outra, né? Como assim? O meu pai ele deixava o carro na frente da loja. O meu pai tinha um carro que era um Pontiac, que é automático, coisa e tal. E ele deixava na frente da loja e eu saía da volta na quadra. Mas nem chegava lá o pé? Mas 12 anos eu já era... Eu não era tão pequena assim também. 12 anos o quê? 12 anos é grande. Mas nem precisa tanto pedal? Um carro automático? Era automático. Nossa, era automático. O Pontiac era automático, só que ele era com o câmbio aqui em cima. Sim. Ele não tinha aqui. Era diferente. Entendi. Então, eu dava a volta na quadra. Daí depois fiquei maior um pouco, 13 anos. Daí, eu tinha um tio, um irmão da minha mãe, que morava um pouco lá em casa. E daí, da tarde, ele saía comigo, às 6 horas da tarde, para me ensinar, para ver se eu estava dirigindo direito, assim, quando já tinha todo o comércio fechado, coisa e tal. Porque, como eu te disse, cidade menor, há quantos anos atrás? Há 70 anos atrás, minha cara. Né? Então, você é diferente. E daí, eu comecei. Mas não vai longe. A minha filha começou a dirigir com 13 anos, a Karina. Ai. Então, era assim. Não, hoje não dá. Hoje não dá. Mas a minha filha tem 56 anos. Uhum. Então, se vê. Há 40 anos atrás, dava. A gente tinha um bug, ela dava a volta na quadra ali, quando a gente estava nessa casa também, morando lá ali no Novo Mundo. Ela punha as meninas, as amigas dela, e ela vai com o bug. Então, é isso. A Karina é que nem eu, assim, meio, sabe? Uhum. Não é muito... Mas meu pai não dizia nada. E eu andava. E daí é isso que eu digo. Mas você... outra época. Daí por isso que você fica mais independente com as coisas. Né? Eu me lembro, eu saía com as amigas, ninguém delas dirigia, só eu. Eu que levava elas para tudo quanto é parte. Até hoje? De colégio. De colégio. Não era nem de escola normal, era de colégio ainda. Uhum. Olha que bacana. A vida era outra. Né? O que você ensina para os teus netos hoje? Você fala assim, ó filho, que vocês falam filho, né? Ó filho, o que dica que você dá para eles hoje? Uma dica assim preciosa que você dá para os teus netos, que eles não vão ter essa dica na escola. De vivência mesmo, de dia a dia, de prática. Sabe que eu não dou muito conselho? Não? Mas que conselho você daria, então? Aproveite. Aproveite. Porque é como eu sempre digo. Às vezes, quando até eu vejo alguma coisa assim, mas eu não quero me envolver, porque eu acho... em primeiro lugar, porque é o neto, a esposa é outra, né? Sim. Não, às vezes não gosta. Então, eu dou, às vezes pro neto. Quando eu vejo alguma coisa, eu dou um puxão de orelha no neto, porque no neto eu tenho liberdade. Sim. Uhum. Mas nos bisnetos, assim, eu não dou... Fico neutra. Você diria alguma coisa, assim, hoje... Por exemplo, você diria... Aprenda a dirigir cedo. Não. Por exemplo. Isso aí não. Daí sim que a mãe e o pai... Pior... Esse conselho, tem que aprender a dirigir depois que tiver 18 anos, que tiver a carteira, que não sei o quê. Naquele tempo, nem... Imagina, eu fui tirar a carteira quando eu tinha o terceiro filho. Eu não tirei antes. Uhum. Eu dirigia por tudo quanto é parte e não tirar... Você veja uma coisa. Provavelmente tem algum neto que vai assistir o bisneto. Olha só. Mas eles sabem que eu comecei a dirigir. Não, mas tirando eles isso... Eles conhecem a avó que tem. Assim, Roseli, pense, que isso é importante. Porque você viveu muito e você viveu e vive muito. Eu digo vive porque você ainda é ativa. Se você pudesse dizer alguma coisa que você não disse, não precisa ter dito, como você disse assim, eu não me envolvo. Mas o que você diria?
Não precisa ser só para os netos, para as pessoas assim mais jovens hoje. Veja, o que eu sempre digo, eu acho assim, respeitem seus pais, que é uma coisa muito importante. E cuidem deles. Porque eu tenho visto cada coisa. Eu tenho visto tanto filho desrespeitar pai e mãe, sabe? E não é por aí. Se você pensar, pai e mãe é a base, é a tua base, né? É o teu pilar. Mas se eles não... E valorizem. Respeitem e valorizem o esforço que o teu pai está fazendo para te dar tudo que você tem, os teus estudos, tudo. E é isso que eles têm que ter. Não é, é que hoje em dia ganha tudo muito de mão beijada. Então, eles não valorizam. Ah, não, meu pai tem obrigação. Minha mãe tem obrigação. Ah, minha mãe tem obrigação de fazer isso. Não tem obrigação. Não existe obrigação para isso. A gente faz, porque são filhos, claro, mas não é que você seja obrigada a fazer isso para o teu filho. Você procura, né, fazer o melhor. Mas eu acho que a juventude não está valorizando os pais que tem. Não precisa nem valorizar avó e vô, não. Mas pai e mãe. E respeite. Porque eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta. E é o que está faltando muito. Primeiro mandamento, né? Honrar pai e mãe. É porque é uma coisa assim, sabe? Eu não sei. Às vezes, quando eu vejo umas coisas, eu digo, meu Deus, como é que pode? Não sei se os pais estão dando muito mole, mas não sei, não é isso, eu não sei. E depois, sabe? E outra coisa também que eu acho que eles têm, que eu sempre digo para eles, e é que eu sempre falei para os meus filhos, respeite os teus professores. Que sem os professores não existiria médico, engenheiro, advogado, nada. Exatamente. Mas você já viu o desrespeito que tem os alunos com o professor? Eles fazem gato e sapato do professor na sala de aula. No meu tempo, quando eu lecionava, não era assim. Os alunos tinham maior, sabe? Eles não ficavam, ai, professora querida, coisa e tal, mas eles te respeitavam. Sim, antigamente era... Né? Não tão antigamente assim também. Não é assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eles estão batendo em professor. Né? E o que seriam eles sem professor? Aonde que eles vão aprender a ler e escrever? Exatamente. Né? E ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro? Porque eles não podem. Sem o professor, eles não são nada. Exatamente. Pode ser que mais tarde, quando eles ficarem mais velhos, vão começar a pensar mais um pouco. Mas eu acho que não, sabe? Quando o negócio de criança começa assim, de pequeno, dificilmente ele vai dar um adulto respeitador, um adulto, sabe? Ele tem que começar de baixo. Eu acho isso. Eu não sei, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho isso. Tem que começar de baixo. Você tem que... E tem que começar o respeito por pai e mãe. Porque se eles não respeitam pai e mãe, eles não vão respeitar nem professor e ninguém mais. Exatamente. Como eles agem em casa, eles vão agir fora de casa. E você sabe que a gente sempre tem uma tradição no nosso podcast que é pedir um conselho. Esse conselho é valioso que você deu. Honrar pai e mãe. Aí, digamos que, como hoje é uma geração diferente, você mesma disse, de repente, muitos pais não sabem como fazer isso hoje. Não tem essa experiência de como que eu faço, como que eu consigo que os meus filhos me respeitem. Porque, de repente, trabalha o dia inteiro, ou não teve essa educação antes. Como que a gente pode dar um conselho para esses pais, para essa nova geração? Ou até adolescência, né? Eu acho que é ter mais energia, ser mais enérgico. Porque hoje em dia está tudo muito... Tá? Um filho xinga um pai, daquele palavrão enorme, e o pai não faz nada, eu saía correndo com o chinelo atrás. Tinha o chinelo. Não, veja. Eu não fui criada falando palavrão. Meu pai não era, nunca. Então, para mim, quando eu escutava uma palavra... Depois que
que eu escutava uma palavra, aquilo me arrepiava. Mas hoje em dia as crianças dizem muito palavrão e tem muita coisa. E eles aprendem muita coisa ruim. A televisão é boa, o celular pode ser bom, mas ele ensina muita coisa ruim. Muito, muito. E os pais têm que controlar essa coisa de celular. Hoje mesmo eu estava vendo na televisão uma menina que estava seguindo lá um influenciador, um cara, que mandou ela inalar desodorante. Nossa. Ela teve uma parada cardíaca, foi para o hospital. Não morreu por pouco. Então, você veja uma coisa, será que não existe um controle dessas coisas? Então, eles postam tudo que... E as crianças? Não, é uma menina de 11 anos. Ai, porque é bonito, porque não sei o quê. Tem essa paciência. Então, eu acho isso. Os pais têm que ter um pouquinho mais de controle com os filhos, sabe? Em tudo. Dos amigos, televisão, celular, iPad, tudo isso aí. Porque, fica lá fechado no quarto o dia inteiro, sabe Deus o que está assistindo. E depois, não. Outra coisa que eu também... Você pode ver. Porque você está com uma reunião de família, tem uma criança que tem 2 anos, isso aqui. Para ele ficar quieto, dá o celular para ele. Os pais têm que dar mais atenção para os filhos também, né? Procurar conversar mais, brincar mais com eles. Não deixar. Não, ele se diverte com o celular. É errado. Eu aprendi uma vez com uma coach. Ela foi minha coach, maravilhosa. Não precisa ter, por exemplo, nossa, mas eu não tenho tanto tempo com meu filho, mas tenha tempo de qualidade. Isso aí. Tempo não de ficar qualidade. 2 horas. Se você ficar meia hora com eles, já é o suficiente. Meia hora hoje, meia hora amanhã, depois pula um dia, vai outro dia, sabe? Agora eu quero dar uma dica, que agora eu lembrei. Assim, determina meia hora. E aí você fala assim, pergunta, o que você quer fazer com a mamãe durante meia hora? Daí ele vai dizer, ver televisão, jogar, não sei o quê. Aquilo que ele determinar, você vai lá e faz. Tem que fazer. Você tem que estar preparado. Claro. Mas é aquela meia hora que você está ali presente. E quantas memórias você vai gerar? Né? Quantas memórias vão ficar registradas ali? Então, isso não tem preço, né? Não tem. E é isso aí, eu acho. Esse negócio de você soltar muito. Porque ele está se divertindo, está lá jogando videogame. Também. Eu vejo, eu sei. Ficar lá sentado o dia inteiro no quarto jogando videogame. Eu fico quieta, como eu digo, fico quieta, não vou falar nada. Mas está errado. Naquele tempo, no tempo que os filhos da gente eram pequenos, não tinha celular, não tinha nada. Então, o que a gente ia fazer? A gente ia brincar, ou a gente ia, como eu digo, andar de patinete, né? Andar de bicicleta, segurar, coisa e tal. Então, né? Andar de carrinho de rolimã. Se ralava todo, mas não tinha problema nenhum, pelo menos, né? Verdade. Então, eu acho assim, eu acho que tem que dar mais tempo. E é o que está faltando hoje em dia, é isso, eu acho. Muito bem. Sueli, muito obrigada. Chegando ao final do nosso podcast, Obrigada foi maravilhoso. A nossa conversa aprendi muitas coisas. Né? Eu sempre digo que o que eu aprendo, eu sou a que mais aprendo aqui. A gente sempre aprende. Sim. A gente nunca aprendeu o suficiente. Tem coisa que você... Em tudo. Tanto na cozinha, quanto num crochê, num tricô. Você sempre está aprendendo alguma coisa nova. Mas não era assim que eu fazia. Então, tá certo, vamos fazer do jeito. E você vai aprendendo. Então, a vida é essa, um aprendizado. Que lindo. A vida é um aprendizado. É verdade. De uma senhora de... 83 anos. Uma senhora, não. De uma moça. Essa não. Espírito de... Não, espírito sim. O espírito nunca fica velho. É verdade. Deixa ele pra lá, vai ficar moço sempre. Senão, se ele ficar velho, ele encosta na gente. Não deixa você fazer nada que você tenha vontade de fazer. Verdade. Né? Sueli, muito obrigada. Muito obrigada a você que esteve aqui com a gente. Se fez sentido para você o que a gente trouxe, essa história maravilhosa e todas as nossas histórias que a gente traz aqui, compartilhe, conte para as pessoas. Vamos fazer essa rede crescer cada dia. Muito obrigada. Você está no Conexões Eternas Podcast.